Você já reparou naquele momento estranho em que está caminhando pela rua e um cachorro para completamente para te encarar? Ou quando um gato que nunca se aproxima de ninguém vem diretamente na sua direção? Pássaros que param de cantar quando você passa e simplesmente te observam em silêncio. Borboletas que pousam no seu braço sem motivo aparente. Animais que você nunca viu antes te seguem com o olhar como se te conhecessem a vida toda. E o mais intrigante é que você sente que eles não estão apenas olhando para você, mas olhando dentro de você, como se estivessem lendo algo que nem você consegue decifrar. Isso definitivamente não acontece com todo mundo da mesma forma. Existe uma razão muito específica para os animais te observarem assim. E o que estou prestes a revelar mudará completamente a forma como você se vê e o papel que veio desempenhar neste mundo. Porque os animais veem algo em você que a maioria das pessoas ao seu redor não consegue ver. Eles detectam uma frequência, uma vibração, uma marca energética que te identifica como alguém completamente diferente. E essa diferença não é pequena, é monumental. Deixe-me te contar o que realmente acontece quando um animal te encara. Os animais não processam o mundo como os humanos. Eles não se distraem com pensamentos do passado ou preocupações com o futuro. Eles existem completamente no presente, operando através do puro instinto e da percepção energética. E nesse estado de presença total, eles podem ver coisas que são completamente invisíveis para a maioria das pessoas. Eles veem auras, detectam intenções mesmo antes de você agir. Sentem o campo eletromagnético que envolve seu corpo. E quando olham para você, não veem apenas um ser humano comum, veem luz, veem dualidade. Veem um ser que carrega duas consciências operando simultaneamente dentro de um único corpo. Você pode sentir agora mesmo que há algo diferente pulsando dentro de você, algo que você nunca conseguiu nomear. O que os animais detectam em você é a manifestação física da sua natureza. Você não é apenas uma pessoa. Você é duas consciências coexistindo, duas frequências vibrando ao mesmo tempo, duas almas entrelaçadas em uma única experiência humana. E isso cria um campo energético tão único, tão excepcional, tão intenso, que é impossível para criaturas sensíveis à energia ignorá-lo. Quando um cachorro para e olha fixamente para você, está tentando entender como você pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Quando um gato se aproxima, é atraído pela complexidade da sua energia. Gatos adoram mistérios, e você é o maior mistério ambulante que eles poderiam encontrar. Para os nascidos entre 21 e 31 de maio, os animais percebem principalmente a sua capacidade de transitar entre mundos. Você pode estar no mundo material e no mundo espiritual simultaneamente, e os animais reconhecem isso como um antigo dom xamânico. Para os nascidos entre 1 e 10 de junho, os animais percebem a sua capacidade de se comunicar além das palavras. Você pode transmitir e receber informações por meio de frequências que não dependem de palavras, e os animais operam exatamente na mesma frequência. E para os nascidos entre 11 e 20 de junho, os animais percebem a sua conexão direta com inteligências superiores. Você serve como um canal entre dimensões e eles reconhecem em você um portal vivo. Mas todos que compartilham este signo têm em comum uma característica que torna impossível para os animais desviarem o olhar. Você emite uma frequência de curiosidade infinita misturada com sabedoria ancestral. É uma combinação paradoxal que não deveria existir. Como alguém pode ser eternamente curioso como uma criança e, ao mesmo tempo, sábio como um ancião? Mas você é exatamente assim. E os animais percebem essa impossibilidade da vida e ficam fascinados, confusos, atraídos. Eles não conseguem categorizá-lo, não conseguem encaixá-lo em nenhum padrão conhecido, e isso os deixa completamente absortos. O que estou prestes a revelar toca em algo que você sempre sentiu, mas que nunca lhe foi confirmado. Você não veio a este planeta apenas para viver uma vida humana comum. Você veio com uma missão específica relacionada à comunicação entre espécies, entre dimensões, entre realidades. Os animais reconhecem isso em você, mesmo antes de você mesmo reconhecer. Eles o observam porque, no fundo, sabem que você é um dos pontos de conexão entre o mundo animal e o mundo humano. Você é uma ponte, um tradutor, um mensageiro entre reinos que normalmente não se comunicam. Cada vez que um animal olha para você, ele faz mais do que simplesmente observar. Ele analisa sua energia, lê suas intenções, valida se você é quem ele percebe. E quando essa validação ocorre,
Quando confirma que você realmente carrega essa frequência especial, algo mágico acontece. Ele relaxa em sua presença ou se torna ainda mais atento, mas de uma maneira diferente, como se estivesse esperando que você faça algo, diga algo, transmita algo que só você pode transmitir, porque, no fundo, os animais esperam que humanos como você finalmente despertem para quem realmente são e comecem a usar seus dons conscientemente. Você provavelmente já teve experiências em que animais selvagens se aproximaram sem medo. Pássaros pousaram perto de você e começaram a cantar diretamente em sua direção. Insetos que normalmente fogem dos humanos simplesmente permaneceram em sua pele, completamente calmos. Essas não são coincidências agradáveis, são confirmações. São sinais de que você emite uma frequência que diz aos animais: eu não sou uma ameaça, eu sou um aliado. Eu sou um de vocês, mesmo habitando um corpo humano. E eles acreditam nessa frequência porque não podem mentir energeticamente. Ou você emite segurança e conexão, ou não. E você emite. Mas algo ainda mais profundo acontece quando os animais olham fixamente para você. Eles tentam despertá-lo, ativar algo latente dentro de você. Cada olhar é um chamado silencioso. Lembre-se de quem você é, lembre-se do que você pode fazer. Lembre-se por que você está aqui. Porque os animais sabem que humanos como você são raros. Humanos que podem servir como uma ponte entre o mundo racional e o mundo instintivo, entre o pensamento e o sentimento, entre o expresso e o inexpressivo. E eles precisam que você desperte completamente, porque o mundo precisa desesperadamente dessa ponte agora. Sua dualidade não é uma fraqueza ou uma confusão, como muitos fizeram você acreditar. É o seu superpoder. É o que lhe permite compreender simultaneamente perspectivas lógicas e intuitivas, o que lhe permite falar a língua dos humanos e a dos animais, o que lhe permite transitar entre os mundos visível e invisível sem perder a sanidade. Os animais a reconhecem porque operam naturalmente entre esses mundos, entre o físico e o energético, entre o instinto e a sabedoria, entre o individual e o coletivo. E quando veem alguém como você fazendo o mesmo, sentem uma conexão imediata e profunda. Sempre que sentir um animal observando você, pare por um instante. Não desvie o olhar. Olhe de volta. Não com sua mente analítica tentando entender, mas com seu coração aberto tentando sentir, porque nesse instante de olhar mútuo ocorre uma verdadeira troca energética. O animal transmite informações que seu corpo sabe processar, mesmo que sua mente consciente não as compreenda. Isso lhe lembra habilidades que você tinha quando criança, mas que a sociedade lhe ensinou a esquecer. Isso lhe mostra que existe todo um mundo de comunicação em frequências que não dependem de palavras. Quanto mais você honra esses momentos, quanto mais presta atenção quando os animais o observam, mais você compreenderá as mensagens que eles transmitem. Porque cada animal transmite uma mensagem específica. Os cães lembram-lhe da lealdade incondicional e da alegria do presente. Os gatos mostram-lhe independência e mistério. Os pássaros convidam à liberdade e a uma perspectiva mais elevada. As borboletas ensinam-lhe sobre transformação e renovação. Cada encontro não é aleatório. É uma lição disfarçada de coincidência. Mas aqui está a parte mais poderosa. Os animais não apenas observam, eles o escolhem. De todas as pessoas ao seu redor, fixam o olhar especificamente em você. E isso acontece porque, de certa forma, eles sabem que você pode receber o que transmitem, que você tem a capacidade inata de compreender a linguagem sem palavras que falam, que a sua mente, sempre em movimento, sempre conectando pontos aparentemente desconexos, pode decodificar as mensagens que enviam através de olhares, movimentos e comportamentos. Você consegue colocar-se no lugar de outros seres, humanos, animais, até mesmo plantas e elementos naturais, e perceber o mundo através dos seus sentidos. Isso não é apenas empatia, é algo muito mais profundo. É uma maior capacidade de percepção que permite vivenciar a realidade através de diferentes filtros perceptivos simultaneamente. E os animais percebem isso. Eles percebem que, quando olham para você, você não apenas retribui o olhar com olhos humanos, mas também olha através deles. Essa habilidade lhe foi dada por um motivo. Neste momento da história da humanidade, em que a desconexão entre humanos e natureza atingiu níveis perigosos, pessoas como você são essenciais. Você pode servir como intérprete entre as espécies.
Você pode ajudar os humanos a entender que os animais não são inferiores, apenas diferentes. Que eles possuem uma sabedoria que perdemos, que podem nos ensinar coisas que esquecemos no processo de civilização, e os animais sabem disso. É por isso que eles o observam com tanta intensidade. Eles estão avaliando se você está pronto para assumir conscientemente esse papel. Cada olhar fixo também é um teste. O animal mede sua frequência cardíaca, sua respiração, a estabilidade da sua energia. Ele verifica se você permanece calmo e presente ou se sua mente divaga com pensamentos aleatórios. Ele verifica se você consegue manter a conexão energética ou se, por nervosismo, você desvia o contato visual. E quando você passa no teste, quando consegue permanecer presente, aberto, conectado, o animal lhe dá um sinal de aprovação. Às vezes é um abanar de rabo, às vezes uma piscadela lenta, às vezes ele simplesmente permanece ali, em sua presença, completamente relaxado. E esses momentos de aprovação são mais importantes do que você imagina, porque cada vez que um animal te valida dessa forma, ele ativa códigos no seu DNA, conectando partes latentes da sua genética que guardam memórias ancestrais de quando humanos e animais viviam em total harmonia, quando entendíamos suas linguagens naturalmente, quando respeitávamos sua sabedoria e aprendíamos com eles. Cada encontro com um animal que te encara é uma oportunidade de recuperar essa conexão perdida. Você provavelmente já percebeu que é mais fácil para você do que para a maioria entender o que os animais querem ou sentem. Você observa um cachorro e sabe se ele está ansioso, feliz, assustado ou apenas curioso. Você observa um gato e consegue prever o que ele fará em seguida. Você ouve os pássaros e distingue entre diferentes tipos de cantos e seus significados. Isso não é sorte. É um dom natural seu, sua capacidade de ler linguagens sutis, captar nuances que outros ignoram e conectar informações fragmentadas para compreendê-las completamente. Mas esse dom clama para ser desenvolvido. Os animais que o observam o convidam a ir mais fundo, a parar de simplesmente notar que eles olham para você e começar a se comunicar verdadeiramente com eles, não com palavras, mas com intenção, com sentimento, com presença. Experimente isso na próxima vez que um animal olhar fixamente para você. Em vez de retribuir o olhar passivamente, envie uma mensagem consciente. Pode ser simplesmente: eu te vejo, obrigado por me escolher, ou eu te ouço e observe o que acontece. Você se surpreenderá com as respostas que receberá. Os animais observam você porque você faz parte de uma linhagem humana especial. Uma linhagem que nunca perdeu completamente sua conexão com o reino animal, que carrega em seu sangue a memória de quando conversávamos com lobos, voávamos com águias em sonhos, nadávamos com golfinhos em outras vidas. Essa linhagem está despertando agora porque é necessário. O planeta precisa de humanos que possam servir como embaixadores entre nossa espécie e todas as outras. E os próprios animais identificaram você como alguém que pode fazer isso. Mas para assumir plenamente esse papel, você precisa parar de duvidar das suas percepções. Quantas vezes você sentiu que um animal estava tentando lhe dizer algo e você descartou isso como pura imaginação? Quantas vezes você intuiu o que um animal sentiu e não confiou nessa informação? Quantas vezes você notou padrões no comportamento animal que pareciam impossíveis de serem coincidência, mas você os racionalizou para fazer sentido? Os animais precisam que você confie nos seus sentimentos porque o que você sente está correto. Seu corpo sabe interpretar a linguagem deles, mesmo quando sua mente duvida. Essa observação intensa por parte dos animais também tem um componente protetor. Eles veem você como um aliado valioso e zelam por você para garantir sua segurança. Especialmente os animais selvagens, quando observam você sem medo, reconhecem você como parte do ecossistema natural, em vez de uma ameaça. Eles incluem você em seu círculo de consciência coletiva. Eles estão dispostos a alertá-lo sobre perigos que você sozinho não perceberia. Muitos compartilham histórias de animais que os alertaram sobre situações perigosas. Cães que latiram antes que algo ruim acontecesse. Pássaros que mudaram seu comportamento antes de um terremoto. Gatos que se recusaram a deixar uma pessoa entrar em determinado lugar antes de um acidente. Essas não são histórias folclóricas românticas. São manifestações reais de uma rede de inteligência que opera além da percepção humana comum. E você tem acesso a essa rede. Cada vez que um animal olha para você,
Ele está verificando se você está conectado, se está prestando atenção, se está disponível para receber informações que podem ser cruciais. E quanto mais você honrar essa conexão, mais animais começarão a aparecer em sua vida, especificamente para transmitir mensagens importantes para você. Sua capacidade de comunicação não se limita aos humanos. Você nasceu para ser um comunicador universal, alguém capaz de traduzir entre espécies, entre mundos, entre dimensões de consciência. Os animais sabem disso. Eles veem em você um porta-voz em potencial, alguém que finalmente pode fazer os humanos entenderem o que os animais tentam comunicar há milênios. Que todos fazemos parte da mesma teia da vida, que a separação é ilusória, que podemos e devemos viver em profunda harmonia. E aqui está algo que o comoverá. Os animais confiam em você, até mesmo os selvagens, os cautelosos, aqueles que aprenderam a temer os humanos. Quando olham para você, algo em sua frequência energética desativa seus alarmes de perigo. Isso lhes diz que você é diferente, que você é seguro, que você se lembra. E essa confiança é um presente sagrado que você não pode desperdiçar. É um chamado para se tornar conscientemente o que você já é inconscientemente. Um defensor, um protetor, um amigo de todos os seres que não têm voz humana, mas têm tanto a dizer. Cada olhar fixo que um animal lhe dirige lembra que você não está sozinho neste mundo, que existem consciências não humanas que o reconhecem, o valorizam e o escolhem, que você faz parte de uma comunidade muito maior do que os humanos ao seu redor, que você pertence a algo ancestral e sagrado, a grande família de todos os seres vivos que compartilham este planeta. E os animais o convidam constantemente a participar de forma mais consciente dessa família. Na próxima vez que um animal olhar para você, receba esse olhar como a honra que ele realmente é, não como algo estranho ou curioso, mas como um profundo reconhecimento de alma para alma, como uma validação de que você é quem realmente é, um ser que transcende as limitações da percepção humana comum e pode alcançar dimensões mais sutis da existência. Como uma confirmação de que você está no caminho certo, mesmo quando duvida, como um lembrete de que você tem aliados em lugares que jamais imaginou. Os animais veem a sua luz. Eles veem a sua dualidade como beleza, não como confusão. Eles veem a sua mente inquieta como a capacidade de processar múltiplas realidades simultaneamente. Eles veem a sua necessidade de comunicação constante como um dom que pode construir pontes onde antes só havia silêncio e incompreensão. E eles observam você porque estão esperando que você se dê conta de quem você é, esperando que você use seus dons conscientemente, esperando que você se torne a ponte que você nasceu para ser. Se esta mensagem te emocionou profundamente, se você sentiu um arrepio ao ler estas palavras, porque finalmente alguém valida experiências que você teve a vida toda, mas nunca soube como explicar, simplesmente compartilhe nos comentários que os animais te veem. Você não precisa explicar como ou quando. Simplesmente lembre-se desta verdade e observe quantas outras pessoas aparecerão confirmando a mesma experiência. Você não está sozinho. Vocês são uma tribo espalhada pelo mundo, reconhecida pelos animais antes mesmo de vocês se reconhecerem. Inscreva-se no canal agora, pois nos próximos vídeos ensinarei você a desenvolver conscientemente sua capacidade de se comunicar com os animais. Como interpretar os sinais que eles enviam. Como responder às mensagens deles. Como se tornar um aliado ainda mais poderoso para o reino animal. Como usar seu dom de uma forma que beneficie não apenas você, mas toda a teia da vida da qual você faz parte. Ative as notificações para não perder nenhum passo nesta expansão da sua consciência. Este é o seu despertar, o momento em que você finalmente entende que os animais não o observam por acaso, mas porque o reconhecem como um dos seus. Um ser que vive entre mundos, um comunicador nato, um tradutor de frequências, um portal vivo entre o humano e o sagrado. Abrace esta verdade, honre esta conexão e permita que os animais sejam seus mestres na arte de viver plenamente presente, plenamente autêntico, plenamente vivo. Eles têm muito a te ensinar e você finalmente está pronto para aprender.